Oi gente, eu sou a Leila, sou fonoaudióloga. Vim hoje falar sobre um assunto escolhido por vocês aqui no canal, que é a afasia transcortical mista. Bom, então é importante primeiro a gente entender o que é uma afasia. A afasia é uma alteração de linguagem que pode acometer tanto a produção, quanto a compreensão, quanto a repetição desse indivíduo. E ela acontece por conta de lesões neurológicas. As lesões mais comuns que podem levar à afasia são o acidente vascular encefálico, o traumatismo craniano, as encefalites e os tumores. Bom, para a gente entender o que acontece na afasia, a gente tem que entender o processamento da linguagem. Ele vai se dar a nível neurológico, a nível cerebral, e a gente vai ter diversas áreas do cérebro que vão estar relacionadas com determinadas funções desse processamento da linguagem. Eu vou tomar como base para explicar para vocês o modelo conexionista de Levelt. Eu vou deixar uma imagem dele aqui, porque ele é um modelo bem didático, faz com que a gente entenda cada um dos pontos desse processamento da linguagem e com que a gente consiga correlacionar melhor com a lesão da afasia que a gente quer estudar. Então, como a gente pode ver nesse modelo de Levelt, ele vai falar sobre o processamento da linguagem desde o momento em que o indivíduo escuta o enunciado até o momento em que o indivíduo vai ter que responder a esse enunciado que ele ouviu com outro enunciado verbal. Então, ele vai passar por toda essa complexidade de processos. Acompanhando o modelo, a gente pode ver que primeiro o indivíduo vai ouvir a mensagem, ouvir o enunciado que foi falado por outra pessoa. Esse enunciado vai ser decodificado de acordo com os fonemas do idioma, de acordo com o léxico, ou seja, o vocabulário que esse indivíduo tem e o conhecimento de mundo que esse indivíduo tem. Todos esses fatores vão influenciar nessa compreensão do enunciado ouvido. Em seguida, esse indivíduo vai ter que produzir um enunciado próprio, que vai ser a resposta àquele enunciado que foi escutado. Então, passando para outra parte do modelo de Levelt, a gente vai conseguir ver que existem etapas para essa construção de enunciado. A primeira etapa, que ele coloca como conceituador, vai ser a etapa em que esse indivíduo vai, de fato, escolher o que ele quer responder. Então, ele vai pensar sobre a mensagem que ele quer passar. Em seguida, passando para a próxima etapa desse processamento, a gente vai ter o formulador, ou seja, como eu vou dizer, como eu vou colocar isso num enunciado. Então, esse indivíduo tem que ter o conhecimento da gramática, o conhecimento do léxico, o conhecimento de mundo, para conseguir formar um enunciado. E em seguida, ele vai, enfim, para a parte articuladora, que é de fato a fala, em que ele vai pegar esse enunciado que ele pensou a nível linguístico e vai transformar no fonema do seu idioma, vai transformar em fala. Bom, então como é que a gente vai classificar agora a afasia? Agora a gente já sabe como é o processamento da linguagem. Agora a gente tem que entender qual área do cérebro é responsável pelo que dentro desse processamento da linguagem. Quando a gente for classificar essa afasia, a gente vai ter que pensar naquelas 3 categorias que vão estar alteradas ou não na afasia. Então a gente vai ter, primeiro, se essa afasia é fluente ou não, ou seja, ela afeta a fluência verbal desse indivíduo, aquela parte do lado esquerdo no modelo de Levelt que está relacionada com a produção do enunciado, ela vai afetar aquela área ou não? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Depois disso, a gente vai classificar de acordo com a compreensão. Ela vai afetar a compreensão desse indivíduo, o enunciado que ele está ouvindo. Ele vai compreender ou ele vai ter um prejuízo nessa compreensão? E por último, a gente vai analisar a repetição desse indivíduo. Se ele consegue repetir, seja a nível de fonema, seja a nível de palavra, a nível de sentença, que a gente vai ter que avaliar, ou se ele não consegue repetir, se ele tem um prejuízo nessa repetição. Bom, então nos guiando por esses parâmetros em relação à afasia, como será a afasia transcortical mista? O que ela vai afetar?
A afasia transcortical mista, ela vai atingir uma área que a gente chama de área extraperissilviana, ou seja, é uma área que não afeta a repetição do indivíduo. Em compensação, ela vai afetar outras áreas que vão se relacionar com a produção e com a compreensão. Então, quais serão os sintomas dessa afasia? Esse indivíduo vai ter um prejuízo na fluência, vai ter uma dificuldade na nomeação, ou seja, ele vai ter uma anomia, vai ter um prejuízo na compreensão, no enunciado que ele escuta e vai ter dificuldade nessa decodificação. E ele vai ter também o sintoma da ecolalia, aquela repetição imediata da fala, seja a última palavra dita, ou seja um pedaço, uma sílaba dessa última palavra. Além disso, ele vai ter, que é a parte boa, uma boa repetição, justamente porque não afetou a área responsável pela repetição das palavras, dos fonemas, das sentenças. Então, essa afasia, na verdade, ela é muito parecida com a afasia global, que é uma afasia que vai ter um prejuízo como um todo, em todos os aspectos, exceto pela questão da repetição. Então, ela vai ter todos os aspectos ruins, exceto a repetição, que vai ser boa. Bom, gente, eu espero que eu tenha explicado um pouquinho para vocês. Esse assunto é um pouquinho mais específico, esse vídeo ficou um pouco mais específico do que os que a gente costuma apresentar aqui, mas esse tema realmente demanda um pouco mais de conhecimento a nível neurológico, a nível de linguagem, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês as principais questões que envolvem essa afasia. E se vocês tiverem outras dúvidas, podem enviar para cá que a gente faz um vídeo respondendo. Beijos e até a próxima!